Bom dia! Nordeste Acontece, começando agora aqui pela Band, o nosso encontro de todo sábado, né? A gente já se habituou, 8h30 da manhã a gente se encontra aqui para falarmos das coisas do Nordeste, pelo menos aquilo que é possível se falar em meia hora. A gente faz um breve resumo trazendo convidados, sempre com a temática importante. E no programa de hoje vamos conversar com o Procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho. Vamos conversar com ele sobre as ações mais recentes do Ministério Público em Fortaleza e no Ceará. No segundo bloco, vamos conversar com o cantor e compositor Jorge Versilo numa entrevista bem musical. Vamos lá? Bom, e eu estou aqui com o Dr. Oscar Costa Filho, que é Procurador da República aqui no Ceará. Estamos em Fortaleza. E ele tem sido atuante em muitos casos, principalmente em defesa da pessoa, do cidadão. O caso mais recente, doutor, o seu caso mais recente de repercussão nacional foi esse caso do vestibular do último Enem. Para a gente recordar ao telespectador de casa, embora faça pouco tempo, foi no final de outubro, não é? Final do mês passado, só para a gente posicionar aqui o tema. Como é que se deu, o que chamou a atenção do senhor, por que o senhor entrou com uma ação, a princípio pedindo a anulação das questões todas, né? Do Brasil inteiro. Conte aí, por favor, para o nosso telespectador. A questão do Exame Nacional do Ensino Médio, a sigla Enem, tem sido de um descaso histórico. Já em 3 exames realizados, nós tivemos primeiro, não é? A questão do furto, vazamento da própria prova. A própria prova na gráfica, né? Na gráfica, que causou a anulação da prova para todo mundo. Depois, do ano passado, nós tivemos aquele drama do problema de vazamento e problema de confecção irregular de cadernos questionários, que o Brasil todo acompanhou e até a divulgação do sistema de seleção unificado, que é a lista única, que a partir dali é onde se vai definir as vagas nas universidades, as bolsas, ProUni, etc. Também nós tivemos problema. E neste ano a gente estava esperando que, segundo o andamento das coisas, estaria tudo bem. Nós tivemos a surpresa de que 14 questões da prova foram objeto de vazamento. Segundo as informações, o vazamento teria se dado no âmbito do Colégio Cristos, em Fortaleza, Sim. por ocasião da feitura dos pré-testes, porque essas questões que compõem o banco de dados para o Enem são pré-testadas para avaliar o nível de complexidade e até mesmo a validade das questões, do ponto de vista pedagógico. E nós conseguimos uma decisão judicial entendendo que a anulação das questões tinha que servir para todo o país, e o tribunal restringiu essa extensão, dizendo que, entendendo o tribunal que a extensão da anulação teria que ser apenas para o Colégio Cristo, onde ela supostamente teria ocorrido. Sim. Bom, e nós estamos neste momento atual. Só que precisa avisar que existe um inquérito policial em andamento. Sim, porque a Polícia Federal entrou, né? Federal, evidentemente, instaurando para que na investigação policial se consiga aprofundar isso. O que é que efetivamente aconteceu? Sim. Uma coisa se sabe, houve descaso absoluto dos organizadores do exame, digo Ministério da Educação, INEP, Sesgran Rio, que, para você ter uma ideia, usaram questões pré-testadas no ano passado, em outubro, nesta prova do ano seguinte, o que é uma falta, no mínimo, de competência. Sim. Sem falar de bom senso, porque você tem que dar uma carência para que exatamente evite que esse tipo de coisa aconteça. Mesmo porque o banco de dados é extenso, né? Exatamente. E aí vem a primeira interrogação. Já que o banco de dados é tão extenso, e eles, no caso do Ministério da Educação, INEP e as empresas contratadas sem licitação,
sucesso, Rio. Porque eles, organizadores do exame, primeiro usaram as questões pretestadas no local logo no exame seguinte, um ano após. Sim. É a primeira indagação, coisa que fere a competência e fere o bom senso. Segundo, porque exatamente 14 questões foram literalmente copiadas na prova. Se tivesse havido uma questão ou até duas, era fruto até possivelmente de um acaso. Mas 14 questões, 14. Isso, há uma interrogação a respeito disso, que a investigação deverá seguramente apontar para algum caminho. E eu acho que, a depender do resultado das investigações, nós vamos ter desdobramentos nessa questão desta prova. Para a gente finalizar esse assunto, em que pé está essa situação? Bem, hoje está nesta fase, ou seja, anulam-se apenas as questões do Colégio Cristo, só que deram um número de 632, e o número não é só esse, porque isso corresponde ao número dos alunos do terceiro ano que estão matriculados e que o MEC tem acesso. Sim. No seu banco de dados, no seu cadastro. Mas e os alunos do cursinho? Pois é. São também do colégio, eles também têm que ser incluídos. Nós estamos entrando com recurso para que seja corrigido isso aí. Mas, como eu lhe disse, a decisão hoje está mantida essa, limitar, portanto, os efeitos do vazamento ao Colégio Cristo, e nós estamos a defender do curso dessas investigações. Ok, doutor, existe uma outra causa que eu sei que o senhor está atuando nela também, que diz respeito à questão dos fotossensores, que é uma outra problemática que o cidadão quase não tem como obter instruções, ou nunca é instrutiva, é sempre punitiva, não é, doutor? Está aí um exemplo de uma indústria massificada no Brasil todo, é um sistema integrado. Sim. Se você toma uma multa no final do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, automaticamente ela aparece no sistema, mas você não tem os elementos à sua disposição para você se defender. Não há um dispositivo do ponto de vista educativo que o código manda. Eu estou com uma ação na justiça para dizer o seguinte: olha, senhor juiz, eu quero que a administração de trânsito cumpra essa obrigação. Agora veja, o sistema é integrado, o sistema é nacional. O DENATRAN, que é o órgão executivo de trânsito máximo a nível do país, que é quem delega as atribuições e quem credencia todos esses DETRANs e essas AMCs da vida, ele não tem nenhuma medida no sentido de implementar esse dispositivo. Ou seja, não há princípio educativo. O que há é o princípio da arrecadação, daí a questão da indústria de multas, e o que é pior, o indivíduo, o cidadão, o usuário individualmente, ele não tem como se defender. Para você ter uma ideia, aqui no Ceará, todas as multas daqui de Fortaleza até setembro de 2004, na época era a gestão Juraci Magalhães, estava terminando, estão todas suspensas a cobrança por ordem do tribunal em Recife. Estão suspensas desde 2007 a cobrança, por conta das irregularidades praticadas. Existem casos, obviamente, que são pontuais, mas existem casos em que a justiça ou os advogados, por diversas formas, diversas habeas corpus, conseguem manter cidadãos soltos, fora da cadeia, fora da sua punição, quando a culpabilidade dele é notória, é pública. Nesses casos dessas prisões, elas não seriam pelo menos um paliativo para pelo menos haver aquela garantia prévia de que aquele cidadão estaria em ambiente seguro para cumprir a sua... Olha, você quer ver uma coisa que está nos tratados internacionais, que eu tenho uma ação judicial que eu espero que seja julgada procedente, que manda que se faça e que no Brasil não se obedece, sabe qual é? É aquela garantia que diz que todo preso tem que ser levado sem demora à presença da autoridade judiciária. Mas o que os tratados internacionais dizem não é isso não. Dizem que você tem que levar sem demora é o preso à presença do juiz. Aí se diz, isso quer que isso muda tudo. Em primeiro lugar, na nossa cultura, o preso é da polícia. Sim. Não é preso da justiça. É. Com essa medida, a gente faz um deslocamento ético e o preso deixa de ser da polícia e passa a ser da justiça.
Segundo, é o resgate da tradição do habeas corpus. Toma o corpo, o preso vai diante do juiz dizer efetivamente o que está acontecendo com ele, como é que foram as circunstâncias da prisão, como é que ele está sendo tratado, e diante do juiz, o preso pode exercitar aquele direito que ele tem a respeito da sua integridade física, a respeito da sua integridade até psicológica. Papel não tem alma. Uma vez que o preso vai, a situação já muda consideravelmente. Isso está no Tratado Internacional de Consumação. Estou esperando a qualquer hora uma decisão a respeito disso. E por que não se cumpre? Muito boa essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, nesta manhã, pela Band, com o doutor Oscar Costa Filho. Tem uma questão que as pessoas me pedem muito para abordar quando tiver uma entrevista com um jurista ou com autoridade como o senhor, que diz respeito à questão de não produzir prova contra si. Em situações gerais, é bastante clara, mas na questão específica do volante, da pessoa que está embriagada ao volante, ela se recusar a soprar o bafômetro. Ora, se ela está visivelmente embriagada, doutor, ela não fica caracterizada a culpa dela? E é aquela questão, nós temos que, para viver em civilização, assumirmos certas seguranças jurídicas. Como eu lhe disse, é uma questão discutível, mas é o preço que a gente tem que pagar para que a gente continue vivendo uma civilização e aprimore essa civilização. Obrigado, doutor Oscar Costa Filho. Conversamos hoje, nesse primeiro bloco, com o doutor Oscar Costa Filho. Segundo bloco, estaremos de volta. Até já.